A ascensão das inteligências artificiais vai dividir as pessoas em basicamente dois grupos. As que são capazes de usar as IAs como uma ferramenta para potencializar o próprio trabalho e ação no mundo, e as que vão ser engolidas por elas. 2025 foi o ano em que as IAs mais se desenvolveram, em que a capacidade delas aumentou em um nível exponencial. Então, eu uso o ChatGPT há alguns anos já, porque eu sou copywriter, né, sou redatora. Então, eu já estava testando o chat, principalmente, desde lá dos idos de 2021, 2022. E o nível de desenvolvimento que aconteceu com essas ferramentas nos últimos 3 anos, mas principalmente agora, em 2025, é muito impressionante. Eu realmente não me lembro, assim, de nenhuma outra tecnologia que conseguiu se desenvolver tanto, ser tão aprimorada em tão pouco tempo. Eu vejo pipocando aí pela internet várias discussões sobre isso, sobre até que ponto a inteligência artificial consegue chegar, quais são as limitações dela. Isso tem uma coisa que eu acho que a gente pode concordar, né, um consenso ao qual todo mundo já chegou, é que as IAs, na verdade, não são inteligentes de verdade. A inteligência é uma capacidade puramente humana, né? Então, o ato de interagir, né, o ato de compreender a realidade na sua profundidade, nas suas características, tanto particulares, e a partir daí abstrair as ideias universais, né, abstrair os conceitos. Só quem pode fazer isso é uma pessoa, porque é uma função que exige alma, né, que exige reflexividade, exige consciência. Então, nenhuma máquina, por mais avançada que seja, pode reproduzir ou pode conseguir, de fato, desenvolver a capacidade da inteligência. O que as inteligências artificiais fazem é meramente uma espécie de cálculo ali, onde elas são programadas, né, por uma mente que essa sim é inteligente. Elas são programadas para identificar padrões matemáticos de palavras e colocar ali, gerar um resultado com as palavras mais prováveis dentro daquele contexto, né? As palavras que mais provavelmente estão corretas dentro daquele prompt que foi colocado na máquina. Mas o fato é que não é inteligência, que não se compara com a inteligência humana e, portanto, não deveria causar tanto medo nas pessoas, né? Não deveria causar tanta insegurança, tanta preocupação quanto causa. E aí, quando eu começo a me perguntar, né, por que será que as pessoas têm tanto medo da inteligência artificial? Por que será que tanta gente confunde tanto a IA e acredita que de fato existe uma inteligência ali igual ou muitas vezes melhor que a dos humanos? Eu vejo isso acontecendo muito, eu acho muito engraçado, assim. As pessoas meio que encantadas, sabe, enfeitiçadas com a IA, achando que os resultados que elas dão são de fato melhores do que os resultados que uma pessoa é capaz de fazer. Então, quando eu tento pensar no porquê disso, algumas respostas que me vêm, e deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não, mas algumas respostas que me ocorrem é que a maioria das pessoas simplesmente não compreende o que é inteligência. Elas não entendem, de fato, sobre o que elas estão falando quando elas falam de inteligência. Elas acham que inteligência é simplesmente uma capacidade mecânica, né? É uma capacidade ali de processamento de informação. Então, como a IA entrega resultados muito rápidos e aparentemente certeiros até, ela acerta de fato muita coisa, né? As perguntas que são feitas para ela, como isso é entregue de forma organizada e bonitinha em uma fração de segundo, então, para a maioria das pessoas, isso significa aquilo para elas é inteligência. Né? Essa velocidade no processamento de informações e essa capacidade de apresentar essas informações de forma organizada. E além disso, além delas não saberem o que é inteligência, elas não possuem muita inteligência também. Então esse é um problema muito sério, que eu tô rindo, né, porque é engraçado quando a gente fala assim, mas na verdade, se a gente for avaliar ao pé da letra, é muito triste. É muito triste que a educação brasileira, né, que a nossa formação técnica, escolar, ou mesmo de nível pessoal, de educação mesmo, né, de formação, seja tão ruim assim, ao ponto de mesmo as pessoas supostamente bem formadas,
né, que estudaram em grandes universidades, que têm grandes diplomas e pós-graduações e mestrados e doutorados, estejam tão encantadas, sabe, tão embasbacadas com processamento rápido de informação. Então, eu não vejo só gente ignorante babando o ovo da IA. Eu vejo gente bem formada mesmo. Bem formada que eu digo nesse sentido, né? De ter estudado em grandes universidades, de ter profissões de prestígio, né? Eu vejo advogados, eu vejo diretores de marketing de grandes empresas. Eu vejo gente do mercado corporativo no geral. Então, assim, para mim fica muito claro que esse tanto de gente supostamente inteligente, acreditando piamente que a IA vai ser capaz de fazer o trabalho humano melhor do que a maioria dos humanos, vai ser capaz de entregar resultados melhores, essas pessoas só pensam isso porque, de fato, a média de inteligência do brasileiro é muito baixa. A nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de comunicação, de organização de informações, de apresentação de ideias, apresentação de projetos, enfim. Tudo isso nosso é muito ruim da grande maioria das pessoas. E aí, é claro que existem várias circunstâncias que fazem isso acontecer, né? Tem toda a questão da nossa educação pública, que é terrível. Todos os problemas de doutrinação nas escolas. A gente passou muitos anos achando que educar era ensinar consciência crítica, né? Era fazer as pessoas desenvolverem consciência crítica, que na verdade era só um nome bonito para a doutrinação ideológica de esquerda, para crítica do capitalismo velada. E agora isso está cobrando seu preço. Porque muita gente não é capaz de raciocinar melhor do que o IA. Não é capaz de ter um senso crítico, uma percepção da realidade, não é capaz de concatenar ideias, associar informações para produzir um raciocínio original, melhor do que uma inteligência que nem é inteligência de verdade. Só que a gente chegou num nível em que essas pessoas que não sabem pensar não vão conseguir mais disfarçar a falta de capacidade cognitiva delas. Porque a inteligência artificial vai ser capaz de fazer o trabalho delas melhor do que elas mesmas. Daqui para frente, é muito provável que esse gap, né, essa distância entre as pessoas que sabem pensar e as que não sabem, só aumente. Porque quem já sabe pensar, quem já sabe fazer pesquisa, quem já sabe estudar, vai conseguir usar as inteligências artificiais para aumentar ainda mais essa capacidade. Vai conseguir usar para estudar mais rápido, para organizar informações, para buscar fontes, enfim. Mas quem não sabe vai ser cada vez mais engolido pela montoeira de conteúdo de massa que vai ser produzido pela inteligência artificial, pelo monte de conteúdo que se passa por conteúdo educacional, mas que na verdade é só aquela estrutura vazia que o ChatGPT e as IAs da vida criam, né? Aquele monte de conteúdo superficial, raso, sem uma informação concreta de verdade lá dentro. E essa pessoa não vai perceber a diferença. Ela vai ser cada vez mais enganada, né, mais iludida por essa falsa sensação que a IA dá, que você tá tendo um conteúdo de verdade ali, porque ela sabe imitar a forma de um bom texto, ela sabe imitar a forma de um vídeo, de vários tipos de comunicação, né? Ela consegue imitar muito bem aquela forma, mas ela não consegue transmitir a essência, o conhecimento de verdade. Só que você só consegue perceber isso se você já tiver esse treinamento prévio, né? Se você tiver uma educação onde de fato você aprende a pensar, a concatenar ideias, raciocínios, né? A construir raciocínios, a perceber o erro na argumentação do outro. Se você não sabe fazer isso de antemão, você não vai conseguir diferenciar um conteúdo bom gerado por IA de um conteúdo ruim. Você não vai conseguir usar a IA para potencializar o seu trabalho, seja o trabalho tradicional mesmo, né, na sua empresa, enfim, ou o trabalho intelectual. Então, a distância entre essas duas pessoas vai aumentar cada vez mais. E se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer estar entre as pessoas que sabem pensar. E se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer estar entre as pessoas que sabem pensar.
entre as pessoas que possuem conhecimento de verdade, né, que sabem onde buscar esse conhecimento, que sabem como absorver ele, que conseguem produzir conhecimento original e não são dependentes simplesmente de ficar replicando, né, de ficar repetindo as coisas que te dizem sem compreender aquilo por si mesmos. Então, só do fato de você estar nesse grupo já te coloca à frente de 99,9% dos brasileiros. Porque a nossa situação educacional é terrível, né? Você sabe disso. E eu não tô falando isso de maneira condescendente, não. Mas eu tô dizendo porque eu acho que, de fato, a gente tá num momento de transição civilizacional, sabe? Onde o mundo como a gente conhecia, provavelmente, eu não vou dizer que ele vai deixar de existir, mas ele vai passar por uma mudança muito profunda na forma como a gente aprende, na forma como o conhecimento é transmitido e como o conhecimento é aplicado na vida real, né, na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa vida. Mais do que nunca, a gente vai ter que fazer um esforço constante, deliberado e intencional para não deixar que o nosso pensamento, que a nossa capacidade de pensamento atrofie, sabe? A gente vai ter que se dedicar muito mais a boas leituras, a escrever, principalmente, a aprender de uma vez por todas a estudar do jeito certo, a abandonar aquele estudo passivo, sabe? Só de ficar lendo livro sem anotar, sem fichar, sem fazer resumo. Se você já não tem esse hábito solidificado em você, de estudar do jeito certo, de fichar os livros que você lê, de conectar as informações, de escrever principalmente, porque escrever ajuda muito, né? Porque você sai daquele aprendizado passivo de meramente ler um livro ou ver uma aula e começa a conectar de fato as ideias, né? Se você não faz isso como algo rotineiro, algo presente sempre na sua rotina, você tem que começar a fazer. Esse é o momento, sabe? Esse é o momento de estabelecer uma rotina de estudos, estabelecer uma rotina de escrita, para que você se mantenha com a sua capacidade cognitiva, sua capacidade de pensamento, de aprendizado maior do que a da inteligência artificial. Maior do que a de uma máquina que nem capacidade de pensar de fato tem. Então não é mais admissível, sabe? Que a gente continue se portando na vida, né? Levando a nossa formação pessoal de forma desleixada, de forma a não se preocupar com esse tipo de coisa, sabe? A gente não pode mais ficar levando aquela vidinha assim, eu vou lá, eu trabalho, eu faço o básico, chego em casa, assisto uma Netflix, vejo uma série ruim qualquer e pronto. O nosso cérebro, ele não é uma máquina, mas ele exige esse treinamento diário para se manter forte, né? Para se manter na sua plena capacidade. Então a gente precisa estar estimulando ele o tempo inteiro com boas aulas, com bons livros, boas leituras, com arte, com cultura em geral, não só com a sériezinha ruim da Netflix. Então esse trabalho intelectual, ele vai ter que ser feito como uma rotina, porque senão a gente vai ser engolido pelo chat GTP. A gente vai ser engolido não por falta de capacidade cognitiva, né, não por falta dessa capacidade de impotência que todo ser humano tem, mas pela falta da atualização dela. Pela falta da gente colocar a nossa inteligência, a nossa racionalidade para trabalhar de verdade, sabe? Então, é a hora de deixar de lado a preguiça, é a hora de deixar de lado as desculpinhas, né? De, mas eu trabalho tanto, eu não tenho tempo de ler. Mas a minha rotina é muito puxada. Mas o meu filho. Mas não sei o quê. Mas o cachorro. Mas não tenho tempo de estudar. Não tenho tempo de me aprimorar. O tempo em que a gente podia se dar ao luxo de fazer isso já acabou. Então agora, se a gente não quiser ser substituído de verdade no trabalho por uma inteligência artificial, não por falta de capacidade nossa, né, mas porque o nosso trabalho é tão medíocre que uma IA consegue fazer no mesmo nível, sabe? Se a gente não quiser ficar refém de um conteúdo nas redes sociais, cada vez mais massificado, cada vez mais raso, cada vez mais emburrecedor, a gente vai ter que estabelecer uma rotina de estudos minimamente organizada. A gente vai ter que aprender a estudar melhor, aprender a ser mais organizados, aprender como buscar nas fontes certas, como organizar o que a gente estudou, como rememorar, né, como voltar naquilo, revisar, enfim, fazer esse trabalho
corriqueiramente, com frequência, para que o nosso cérebro se mantenha sempre na potência máxima dele. Máxima eu não vou dizer porque também ninguém é de ferro, né? Mas que a gente se mantenha sempre em atividade, até para nós mesmos não acabar, sabe, no momento de fraqueza, digamos assim, né? Não acabar acreditando que o chat GTP da vida é mais inteligente do que um ser humano. Para que a gente mesmo não acabe caindo nessa historinha de que a nossa capacidade é inferior à de uma máquina. Então agora a gente vai entrar num tempo em que quem não for capaz de fazer isso, quem não for capaz de usar as suas potências mais elevadas, sabe? A nossa capacidade racional e cognitiva é mais superior, que é propriamente humana, quem não conseguir usar isso do jeito certo e com constância vai ficar para trás, vai se perder no meio desse monte, desse tsunami de produção cultural, intelectual, nas redes sociais, em todo canto, que vai ser feito pela IA. E eu tenho certeza que você não quer isso. Assim como eu também não quero. Então, bora, galera. Acabou a desculpa. Bora tirar os livros da estante. Bora voltar a ler literatura. Bora parar de ler só manualzinho de marketing, de empreendedorismo. Bora voltar a consumir conteúdo cultural, conteúdo artístico, cinema de qualidade. Voltar a essas coisas de fato superiores, sabe, da produção cultural e intelectual humana. Porque é isso que vai diferenciar a gente dessas maquinazinhas aí, pretensamente inteligentes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, manda para amigo e até a próxima.